Bem-vindos ao Mundo Mind. Aqui, a mente é o nosso guia para explorar os mais fascinantes mistérios do mundo. Prepare-se para mergulhar em viagens emocionantes pela ciência, história, curiosidades e muito mais. Nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos organizou uma audiência pública para ouvir testemunhas sobre um tema que vem atraindo a atenção do público nos últimos meses: a existência de objetos voadores não identificados, os OVNIs. Embora a própria nomenclatura indique que os tais objetos simplesmente não puderam ser identificados, geralmente o termo é utilizado para falar sobre naves extraterrestres. Com diversas ocasiões em que os militares chegaram a abater objetos estranhos nos céus dos Estados Unidos, o tema vem ganhando cada vez mais espaço nos noticiários e discussões online. Ainda que em muitos casos, fique claro que a preocupação seja em relação a potenciais tecnologias secretas e avançadas de países adversários. Desta vez, a coisa toda aponta para a origem e de fora do planeta. O que foi revelado sobre OVNIs nos Estados Unidos? Durante a audiência, o ex-agente do governo David Grush e outras testemunhas prestaram depoimento sobre a existência de objetos voadores não identificados nos céus e em posse do governo nos Estados Unidos. A seguir, você confere os 6 principais pontos levantados durante a audiência pública. 1. Os Estados Unidos têm coletado OVNIs há décadas. O delator David Grush afirmou em seu depoimento à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que o governo vem visitando locais de queda e coletando objetos voadores não identificados há várias décadas. O ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos revelou a existência de um suposto programa governamental visando coletar as aeronaves e aplicar engenharia reversa para tentar replicar a tecnologia. 2. Material biológico não humano foi coletado. De acordo com o depoimento do ex-agente, o governo dos Estados Unidos supostamente coletou material biológico não humano nos destroços de OVNIs. Segundo Grush, pessoas com conhecimento direto sobre o programa confirmaram a ele que o material coletado não tinha origem humana. Ainda que durante o depoimento ele não tenha afirmado se tratarem de alienígenas, aparentemente este é o caso. Afinal, em uma entrevista concedida ao News Nation, quando falando sobre o material coletado, o delator disse se tratarem de restos mortais dos pilotos das aeronaves. 3. Pessoas envolvidas foram ameaçadas, feridas e até mortas pelo governo. Quando perguntado pelos representantes da Câmara se sabia de algum caso de pessoas que possam ter sido prejudicadas ou feridas por seus envolvimentos com o tema, Grush respondeu que sim. Já em relação a mortes, o ex-agente disse ter direcionado às autoridades apropriadas pessoas com conhecimento sobre assassinatos cometidos para encobrir o assunto. Ou seja, Grush afirma que pessoas teriam sido ameaçadas, feridas e até mortas para manter o envolvimento do governo dos Estados Unidos com OVNIs em segredo. 4. Objetos estranhos foram vistos no céu em treinamento da Marinha. David Fravor, um ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos, detalhou em depoimento sua própria experiência. Ele é o responsável pela famosa filmagem do OVNI Tic Tac. Segundo ele, o objeto visto e filmado por sua equipe em 2004 se tratava de algum tipo de tecnologia que superava tudo no arsenal dos militares dos Estados Unidos. Fravor afirmou que o objeto era muito superior a qualquer coisa que tínhamos na época, temos hoje ou esperamos desenvolver nos próximos 10 anos. Para ele, o fato que o incidente nunca foi investigado é chocante e que ninguém da sua equipe foi questionada sobre o assunto pelo governo. 5. OVNIs foram vistos todos os dias nos últimos 2 anos. Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha estadunidense, afirmou na audiência que objetos voadores não identificados vêm sendo avistados diariamente pelo menos nos últimos 2 anos. Ele próprio teria presenciado o fenômeno em 2018, quando durante um treinamento aéreo, 2 caças F-18 Super Hornets
foram aproximados por objeto descrito como um cubo preto ou cinza escuro dentro de uma esfera. Segundo ele, o treinamento foi imediatamente encerrado e, apesar de os radares terem detectado vários objetos não identificados, nada sobre o assunto foi descrito no relatório oficial. Graves afirmou que ainda há um estigma muito grande em relação ao tema, o que leva colegas de profissão a manterem em segredo suas próprias experiências com OVNIs, temendo por suas reputações e empregos. Em seu depoimento, o ex-piloto disse estar trazendo o assunto à tona para dar voz às preocupações de mais de 30 membros de tripulações comerciais e militares veteranos, que compartilharam com ele suas próprias experiências com objetos estranhos. 6. Delator não viu os OVNIs ou ETs pessoalmente. Apesar de ser a voz trazendo à tona todas estas informações, David Grush afirma não ter ele mesmo visto discos voadores ou alienígenas pessoalmente. Ele teria tomado a decisão de delatar após receber informações de indivíduos com um longo histórico de legitimidade, que teriam compartilhado evidências convincentes. Segundo o ex-agente, lhe foram apresentadas fotografias, documentos oficiais e testemunhos orais sigilosos, tudo relacionado ao acobertamento de ações do governo referentes a OVNIs. Ele afirma que já vem sofrendo retaliações após ter decidido vir a público falar sobre o tema, mas se diz esperançoso de que sua decisão leve a um resultado positivo com o aumento de transparência do governo sobre o fenômeno. Departamento de Defesa dos Estados Unidos nega alegações sobre OVNIs. Segundo o jornal The Guardian, o Pentágono negou as afirmações de Grush sobre o acobertamento de casos de OVNI. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse ao veículo que investigadores não descobriram nenhuma informação verificável que possa corroborar as alegações de que quaisquer programas sobre a possessão ou engenharia reversa de material extraterrestre tenham existido no passado ou atualmente. Continuem ligados aqui no canal, pois sempre teremos novidades. Se ainda não é inscrito, não perca tempo e clique no botão de inscrição para fazer parte da nossa comunidade e nos ajudar a crescer. Deixe seu like. Obrigada!